Nós somos o tema 2, responsável pelos regimes previdenciários adotados pela Constituição brasileira. A pergunta dada pelo professor Rubio é onde estamos inseridos. Os alunos respectivos dentro desse grupo são Diego, Rafael, Stephanie Dourado, Daniel, Priscila, João Natal e Thaís. E eu, Luciano. Bom trabalho. O Regime Geral de Previdência Social, RGPS, é de natureza pública, filiação obrigatória e repartição simples, benefício definido, caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, bem como do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. A Constituição brasileira veda a incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS. Qualquer pessoa que exerce um trabalho remunerado tem dever de contribuir para a Previdência. Na condição de segurado obrigatório do RGPS, exceto se a atividade for acobertada por algum regime próprio de Previdência Social, ele acaba tendo, consequentemente, a lei assegurada benefícios e prestações de serviços que cobertem os riscos sociais decorrentes de infortúnios e de outros eventos qualificados pela Constituição. O regime próprio de Previdência Social RPPS é de natureza pública, filiação obrigatória, repartição simples, benefício definido, caráter contributivo e solidário mediante a contribuição dos respectivos ente público, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas, que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aí foi uma parte do que a Previdência Social tem contribuído e também tem como solidário para essa parte. Então, tá aí. Cada ente da federação tem como competência para agir mediante leis, criar seu próprio instituto de previdência social, com finalidades de atender exclusivamente aos servidores, titulares de cargos efetivos da União dos Estados, dos direitos federais e dos municípios, incluindo as suas atividades e fundações. A União dos Estados, os direitos federais e os municípios, a partir do momento que em seus institutos ou regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargos efetivos, poderão fixar para o valor para as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio. Previdência Social, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime e de previdência social. Teto estabelecido para os benefícios concedidos pelo INSS. Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios do Regime Geral de Previdência Social estão elencados na Lei 8.213/91 e são duas ordens, segurados e dependentes. Todos aqueles que exerçam uma atividade econômica que estejam ligados ao regime próprio de previdência, obrigatoriamente estão vinculados ao RGPS, que é dada a sigla. Dizem que estão em vínculo entre os segurados de regime geral e legal e não contractual. A vontade do segurado é de pertencer ou não ao regime, salvo no segurado facultativo. Irrelevante. Segurado no artigo 11 da Lei 8.203/91, os segurados obrigatoriamente agrupam em 5 categorias. A. Segurados empregados. B. Segurados empregados domésticos. Segurados domésticos avulsos. Segurados contribuinte individual e segurado especial. É preciso lembrar, contudo, que o direito previdenciário detém sua autonomia e em que pese dialogar com outros ramos do direito. Seus institutos, em muitos pontos, são diferentes. É o que ocorre, por exemplo, com o conceito de segurado empregado. Nesse caso, não se confunde com trabalhador empregado, cujo conceito encontramos no artigo 3 da CLT. É verdade que o trabalhador empregado da CLT também se qualifica como segurado empregado. No entanto, existem outras 9 relações de trabalho agrupadas nessa categoria, de segurado que jamais seriam empregados segundo a CLT. Cite-se, por exemplo, os exercentes de mandato eletivo que não estejam vinculados a regime próprio. Assim, o conceito de segurado empregado é muito mais amplo que de trabalhador empregado e vai muito além da legislação trabalhista.
Os regimes próprios de previdências. Tópico 1. Previdência do servidor público. A previdência do servidor público efetivos encontra em amplo constitucional no artigo 40 da Constituição Federal. Sofreu profundas alterações com reformas introduzidas pelas emendas constitucionais número 19/de 1998, 41 de 2003 e 47 de 2005. E cede os regimes próprios de previdência estão regulamentados pela Lei de 9.717 de 1998. O regime próprio de previdência do servidor público aplica apenas aos servidores de 4 efetivos da União, dos Estados, Distrito Federal e de municípios, e às suas autarquias de fundações e de caráter contributivo e solidário. Manter-se em mediante contribuições e respectivos entre público e dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Atualmente, os deputados federais e senadores são segurados do plano de Seguridade Social dos congressistas, fazendo jus à aposentadoria integral ou proporcional, conforme o caso, por invalidez permanente, quando ocorre durante o exercício do mandato e o decorrer do acidente, molestia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei aos 35 anos do exercício de mandato e 60 anos de idade. Ressalta-se que, em se tratado de aposentadoria proporcional, sendo por invalidez permanente, não podem proventos serem inferiores aos 26 anos por cento da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional. O regime de previdência privada. Os regimes de previdência privada encontram fundamento no artigo 202 da Constituição Federal. Segundo determina, será de caráter complementar à previdência oficial. É organizado de forma autônoma ao regime geral de previdência social. Será facultativo e baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Vê-se, portanto, que o sistema de organização é diferente dos regimes públicos. Adotou-se o regime de capitalização e não o de participação simples.